Entrou, pronto. No ar, em online. Agora eu vou... Bom, já está online, vamos dar continuação, não é? Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos seguidores, livres pensadores, simpatizantes, ateus. Mais uma vez, um excelente domingo, tarde de domingo, já finalizando o domingo daqui a pouquinho, e eu vou trabalhar. Por isso eu não garanto que eu vou conseguir concluir tudo isso hoje para você. Crenças limitantes, a origem, não é? Muito bem. O seu pastor, seu padre, o líder aí da sua denominação, ele já dedicou um estudo a você de demonologia? Já dedicou? Ele ensinou para você a origem dos daimônios, demônios, espíritos malignos, essas coisas, né? Toda essa invencionice, toda essa mentira muito bem feita, religiana, não é? Enfim, pelos grandes cineastas, diretores, criadores de filmes, não é de Hollywood, não, nem do David Copperfield, nem do satanista norte-americano que foi preso por estupro, abusos, pornografia, né? O Polanski, diretor dos vídeos aí de exorcismo, enfim, Fred Krueger, essas coisas horrorosas aí que mexem com o imaginário popular das pessoas. Muito bem. Se tem um cara que sempre teve razão na maioria de suas narrativas e falas e pronunciamentos, porque passou décadas no Egito, décadas na Palestina, décadas também em Jerusalém, estudando afinco, a fundo, profundamente, hebraico, grego, aramaico, as culturas, as civilizações, os deuses, foi o nosso querido, já falecido Oscar Quevedo, o Padre Quevedo. Lembram dele? Demônio não existe! E ele tinha razão. Demônio não existe. É um produto imaginário da empresa, da máfia, da quadrilha. É um produto imaginário, não é? Do maior crime organizado da história. A religião, para manipular única e exclusivamente você. Bom, crenças limitantes, e nós estamos já na quarta parte desse ensino. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Preciso ver como que eu tô, porque eu tenho um meu notebook velhinho, tá quase pifando, né? Só para eu ter a noção de como está sendo aí, como que está sendo a minha transmissão, beleza? Oxe, é esse aqui? É esse mesmo, vamos lá. Só vou... tá bom, tá ótimo. Aqui eu já tô vendo. Vamos ampliar um pouquinho, se o notebook funcionar. Aí, ixi, pronto. Foi tudo pro raio que o parque aqui. Olha. Como é ruim ser pobre, pai. Nada funciona. Aí, voltou. Vamos deixar assim. Amplia. Ih! O meu notebook tá pifando mesmo aqui, ó. Misericórdia. O negócio tá feio pro meu lado. Bom, mas eu vou deixar assim, vai. Olha só. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui e ver como é que tá aqui. Eu aparelho do celular que também é velho, né? Mas tá bom. Vamos seguindo aí, depois vocês assistem. Muito bem. Crenças limitantes. Já começo fazendo uma pergunta especial. Você que é evangélico, que é cristão, que acredita em Deus, que acredita nas escrituras, né? No livro sagrado. Se os deuses
se os deuses pagãos nunca existiram de fato como seres alados, deuses de verdade, né? Como seres reais, como e por que se tornaram espíritos ruins, malignos, demônios, deuses, essas coisas? Principalmente esse termo aqui, demônio, não é? Como que eles tornaram isso daí? Moloque, Baalzebu, não é? Dagon, Astarote, tantos outros deuses que você já leu aí no Antigo Testamento, não é? Enfim, que os profetas lutaram contra, aquela coisa toda. Como que eles se tornaram demônios? Se eles nunca existiram. E aí? Você nunca se perguntou? Nunca parou para pensar sobre isso? Hã? Presta bem atenção, então. Aqui eu tenho um bode que eu desenhei, né? Tadinho do bichinho. Um animalzinho da natureza, né? O bode, né? Que não tem nada a ver com as invenções, com as esquizofrenias convencionais, intencionais, propositais dos antigos e também dos modernos, atuais de hoje. Né? Pegar um animalzinho, ok? E colocar nele toda a carga de maldade, energia e de pecado do ser humano. E matar o bichinho lá, ok? Muito bem. Azazel, olha Azazel. E quando falo em Azazel, vocês lembram das imagens que o satanismo usa como Baphomet? Baphomet? Falando em Baphomet, não querendo misturar o assunto, puxa no Google aí, ou puxa no SnapTube, puxa no YouTube, você vai ver o escolhido Senhor, o Messias, o Bolsonaro, nas suas campanhas, ele falando lá, fazendo a live dele, né, numa biblioteca, né? E atrás dele tem uma imagem de Baphomet. Aqui, ó. Bom, presta bem atenção nisso. Crenças limitantes, se os deuses pagãos nunca existiram de fato, nunca foram reais, não é? Como seres reais, como e por que se tornaram espíritos ruins, daimônios, demônios? Como? Começando agora a desvendar esse mistério, trazendo visão, audição, trazendo cura mental, psicológica e espiritual, saúde mental para você sair fora dessa paranoia, sair fora dessa doutrinação totalmente mentirosa, que foi construída com o propósito de adoecer a sua mente, fazer você acreditar no nada, acreditar em fantasminhas, acreditar em coisas idiotas que nunca existiram. Obrigado, Paulo, por compartilhar. Obrigado pelo Anselmo, o El Príncipe, compartilhar minhas lives. Ao Paulinho, a todo mundo que fica comigo aí. Que Deus abençoe bastante vocês. Vamos lá, então, ao texto? Eu tenho aqui o texto em hebraico de Vaikra, Levítico. Vaikra, Levítico 16, 10. Tem que ir lá para o começo, né, das escrituras para você entender. Eu não posso falar por mim mesmo, pelo meu achismo, pelo que eu acho, ou por faculdade, ou por historicidade, arqueologia, por isso tudo. Com o crente, com o evangélico, com aquele que crê, crenças, é preciso falar com ele, apresentando o quê? A Bíblia! A Bíblia, o livro sagrado! Né? A palavra de Deus, entendeu? Se não provar para ele dentro da Bíblia, não vale nada. Porque para ele tudo está escrito, tem que estar escrito, está escrito, está escrito. Está escrito, mas você entende, você faz uma boa exegese, uma boa hermenêutica, você entende o que está escrito? Ou só aquilo que o pastor, quando é inocente, quando não tem cultura, fala por inocência. Ou quando o pastor que tem cultura, que tem faculdade, o pastor que é doutorado nisso, naquilo outro, é um pilantra, um safado, um vagabundo que inverte tudo e mente colocando crenças limitantes na sua cabeça. Então, vamos lá direto do hebraico, Vaikra, Levítico 16, 10. Onde começa essa história de demônio, essas coisas, não é? Muito bem. Eu tenho aqui ó, em hebraico, o seguinte texto. Dá só uma olhadinha nisso aqui, ó. Tá bom?
Verrassar, deixa eu ver aqui no vídeo, dá para ver. Vamos lá, só para fazer assim com o dedo, olha lá. Eu estou me vendo ali, né? Então, Verrassar Asher, Allah Alav, Hagoral La Azazel, La Azazel, ok? Ó, Verrassair Asher, Allah Alav, Allah Alav, Hagoral Azazel. Eu sublinhei, eu circulei aqui de cor de rosa, esse vocábulo em hebraico, Azazel. Tá vendo aqui? Azazel, Azazel também. Azazel, Azazel, ok? Continuando esse versículo de Vaikra, de Levítico 16, 10, que vai dizer assim, Yamad Chai Lifene, perdão, Yamad Chai Lifene, né? Adonai, Lechaper Alav, ok? Leshalal Otolal Azazel, Hamid Barach, Azazel de novo, vai aparecer aqui nesse texto, né? Vai aparecer Azazel aqui de novo nesse texto, aqui, ok? Falando sobre a questão do deserto. Olha que coisa incrível isso, não é? Azazel vai falar aí sobre a questão do deserto. Por que a questão do deserto aí, pessoal? Aqui, ó, Azazel de novo. Eu tenho o Azazel aqui de novo. Deixa eu sublinhar aqui para você guardar aí, não é? Eu acho que escapou alguma coisa aí. Vamos lá. Eu tenho aqui o termo Azazel de novo. Aqui, ó. Tá vendo? Azazel. Ó. Tá aqui, ó. Azazel. Aqui, ó. Ó o Azazel aqui de novo. Ó. Ó o Azazel aqui de novo. Tá vendo? Escrevi aqui, ó. Azazel. Azazel. Ok? Muito bem. Eu tenho que sempre estar vendo aqui para ver se não dá pane no meu aparelho celular, velho. Tá bom? Ué. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Por que a Miriam tá rindo ali? Deixa eu perguntar, peraí. Bom, a Miriam tá rindo aí, minha mulher é fogo, viu? Bom, vamos lá. Então, nós acabamos de ler o que aqui? Vou repetir de novo, tá bom? Em hebraico. Vegassar Asher, Alach, Alai, Vichagoral, La, Azazel, Yaumad Chai, Lifeneh Adonai, Lechaper, Alav, Le, Shalal, ou Halal, Shalach, Otoch, Lach, Azazel, Ha, Midabarach, ou Midbarach. O que é isso? Eu acabei de ler para vocês umas das ordenanças, segundo Moisés, de Hashem, de Adonai, em relação à cerimônia, ao ritual para sacrifício de animais, cordeiro e 2 bodes, não é? E um desses bodes que caía a sorte sobre eles, você pode ler completo depois, no livro de Levítico 16, o sacerdote vinha e colocava as mãos, aonde caía a sorte, ele colocava as mãos, fazia uma oração, e esse bode vivo era levado para o deserto, tá bom? Era levado para o deserto, ok? Vamos ler o texto, então, agora em português. Mas o bode que cair a sorte, para ser bode emissário. O que é o emissário? É o que vai levar alguma coisa. Ele tem uma missão, ele está condicionado a levar algo para algum lugar, para algum destino, correto? Aqui, ó, para ser bode emissário. Ele tem um serviço, tem um propósito. Apresentar-se-á vivo perante quem? O Senhor. O El,
o Adonai, Hashem, para fazer expiação, para expiar, purgar, purificar com ele, para enviá-lo aonde? Ao deserto, como emissário. Esse texto e contexto aqui está dizendo que é para o bode emissário ou o bode Azazel, não é? O bode emissário, o texto e contexto está falando para sacrificar esse bode a um outro ser, a um outro Deus, a uma outra entidade. É uma pergunta que eu deixo para você. Mas eu respondo, não. Esse bode, aqui segundo Vaikra 16:10. Vaikra 16:10. Vegassar asher alach alai vehagorar la Azazel Iomad chai lifener Adonai lechaper alav leshalach oto la Azazel ha midbarach. Não é para oferecer a um outro Deus. Como é que pode o Deus eterno, o único Deus então agora, o Deus que se manifestou a Moshe, não é? Moisés, como que esse Deus que condena práticas pagãs, que condena outros deuses que nunca existiram e que não foram rivais dele numa competição, como uma guerra de titãs, né? Como que esses deuses, que só existem no imaginário dos cananeus, dos moabitas, filisteus, etc, 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 dos povos pagãos, dos suméricos, e também eles expressados, né, em estátuas, em postes, em ídolos, como que esses deuses imaginários, não é? Como que Deus vai plagiar, vai copiar e vai fazer a mesma coisa, ordenando a Moisés que um cordeiro é para o sacerdote, o sumo sacerdote, Gadol, o outro bode é para casa, né? E o outro bode é para o pecado da população, do povo, né? Seria o bode emissário. Põe a mão, faz uma reza, uma oração, pega esse bode vivo, apresenta ao Senhor, a sorte cai sobre ele e leva esse bode para o deserto para morrer bem longe. Presta bem atenção. Então Deus está compactuando, Moshe, o texto está dizendo então que existe um outro ser espiritual, ou o daimon, ou o demônio, ou o diabo. Vai oferecer esse bode que leva as cargas de pecados e maldições para um demônio. Então Deus então compactua, ele tem uma sociedade, ele está alimentando um demônio, está alimentando um diabo, alimentando um Satanás. Presta bem atenção, crente. Claro que Deus nunca ia fazer isso, não faz isso, mesmo porque não existe, ok? Então assim, é um ato religioso, simbólico, claro que sim, copiado de outras religiões, sim, do Oriente, daquele tempo. Todas as religiões ofereciam bodes, carneiros, animais para os seus deuses e suas entidades, ok? Muito bem. Então isso entrou no escopo do ritual de purificação de pecados. Moisés coloca isso junto com Araão também, ok? Então vamos lá. Mas o bode que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto, como emissário. Muito bem. A palavra Azazel, que está aqui no hebraico, Azazel, Azazel, significa, no hebraico, significa única e exclusivamente deserto, lugar inacessível, onde o bode leva, não é, os pecados, a uma transferência de pecados do povo, da nação, não é, de maldições, para esse animal, para o bode. Por isso, o bode, de forma cruel, perversa, hedionda, ele é levado até um despenhadeiro, né? E aqui no despenhadeiro, o levita, enfim, empurra ele e ele cai pelo despenhadeiro, se despedaçando, se quebrando, até morrer e as suas entranhas abertas. E lá é um lugar inacessível,
não tem como acessar, não tem como resgatar, não tem como salvar, não tem como redimir, não tem como trazer de volta. Por isso que existe essa simbologia de Azazel, que não é um ser, não é um espírito, é um termo hebraico que indica, que aponta para deserto, lugar inacessível, lugar mórbido, lugar árido, levados a maldições, para maldições, para não voltar mais. Ou seja, o que é pecado, o que é maldito, não deve fazer parte da sua memória, não deve fazer parte do seu arquivo mental e psicológico. Os deslizes que você cometeu têm que ser esquecidos. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, né? E nem trazeis elas de volta, etc, etc. Porque eu mesmo, Senhor, não quero lembrar disso. Vamos sentar e conversar, dialogar. Vamos ter uma psicanálise, vamos ter um bate-papo psicológico, vamos ter um bate-papo, eu quero te ajudar. Fala para mim o que está passando, o que está precisando. Hã? Para de ficar remoendo, para de ficar vivendo saudosismo negativo, tóxico do passado. Entendeu? Essa era a simbologia. Esquece, joga para lá. Ok? Azazel é isso. Mas, com o tempo, o Azazel, ele vai tomar nome, ele vai tomar personalidade, ele vai se tornar um espírito. Porque Deus manda entregar um bode a Azazel, ao lugar, a palavra Azazel, ao lugar de deserto, inacessível, que não se alcança, não é? Ok? E levar pecados e maldições para este lugar de esquecimento. Acabou, deixa para lá, ok? Mas para isso é necessário pegar um animalzinho inocente da natureza e simbolicamente, espiritualmente, fazer uma transmissão, passar por bode os pecados dos vagabundos, dos safados, seres humanos rebeldes, não é? E mata o bichinho aí. Só que interessante é que o Azazel, ele não é um bode claro, ele é um bode preto, escuro, um vermelho para escuro, aquela coisa. Daqui, você já presta bem atenção que os sem vergonhas dos doutores da teologia do passado copiaram então, vamos associar, não é? Na mistura do paganismo helenístico, grego, minotauro, que não existe, né? O deus Pan, grego, que não existe, né? Deixa eu apagar aqui para eu poder ilustrar para você. Até aqui você entendeu, né? Bode expiatório. Não tem nada a ver com o diabo e com o demônio. Azazel não é um espírito. Mas com o tempo vai se tornar um espírito maligno. Vão associar, por quê? Deserto, lugar do mal. No novo Brito Hadashah. Senhor, permita-nos, enfim, vá para o deserto. Quando o espírito mal sai de uma casa, né, ele vai rondar lugares desertos. Azazel vai rondar lugares desertos, inacessível, né? E não achando lugar, ele volta para a mesma casa. Por que Yeshua está falando sobre isso? Porque já havia comprometido a mentalidade popular dos hebreus, dos judeus do primeiro século, aonde foi associado o bode e o chifre como Hassatã, demônio, diabo, espírito maligno, deserto, escuridão, inacessível, lugar que não volta, maldição e pecado. E olha só que interessante. Você já percebeu que nas figuras, né? Nas figuras que tem, pintam o diabo com 2 chifres, ok? Barbudo, ok? E de vermelho. Por causa do Azazel, bode, vermelho escuro, preto. Tudo que é preto é associado a uma coisa ruim. Já percebeu isso? Eu já fiz uma live sobre isso. Bom, e aí, os teólogos vão fazer o quê? Os teólogos vão fazer o seguinte. Os teólogos vão fazer isso aqui, ó. Eles vão pegar um personagem mitológico, não é? Da religião da Grécia. Um cara mitológico da Grécia. Eu baixei, agora que eu achei os giz amarelo, que maravilha. Eles vão pegar um ser da religião, que assim, ó. Eles vão pegar um carinha lá, né, da religião,
da mitologia grega, né? Da mitologia grega. Eles vão fazer isso aqui, ó. Vamos pegar esse personagem aqui da mitologia grega. Opa. Eles vão pegar esse carinha aqui da mitologia grega, que é o deus Pan, não é? O deus Pan. Quem é o deus Pan na mitologia grega? O deus Pan é um carinha lá que tem corpo de homem, não é? E ele gosta muito de orgia sexual, não é? E também gosta de tomar gosta de tomar muito vinho, né? O chamado deus Pan da mitologia, musculoso, sensual, tal. Só que aqui ele, daqui para baixo, ele é o quê? Daqui para baixo ele é isso aqui, ó. Ele é cabra. Ele tem um corpo de cabra, né? E um rabinho aqui de cabra, meio bode, entendeu? Daqui eles vão tirar o deus Pan. Aí eles pegam essa figura, também a figura do Minotauro, seres mitológicos, seres híbridos, antropofórmicos, e aí eles vão pegar também o Minotauro, que também tem um chifrão, uma cara de boi. Esse Minotauro também tem a sua raiz, né? Tem a sua raiz forte, grandão, tal. Corpo de homem também, braço de homem, forte. E tem aqui também, não é? As suas pernas como pernas de touro, de bode. Então, esse Minotauro aqui também, tanto o deus Pan quanto o Minotauro, eles vão fazer referência a Moloque, a Baal-Zebub, lá do passado, entendeu? Então, o que os pais da igreja, o que é que a igreja católica, apostólica, romana, o que ela fez? Pegou os chifres do deus Pan, pegou os chifres do Minotauro, pegou os chifres de Dagon, pegou os chifres de Moloque, né? Pegou os chifres de Baal-Zebub, pegou a cor do bode expiatório, o bode emissário, o Azazel vermelho, e fez uma conjuntura. Que conjuntura, que figura horrorosa que a Igreja Católica criou e pediu para Rafael, Michelangelo, essa turma aí que manjava, né, da pintura. O que a Igreja Católica fez? Mandou fazer o quê? Olha, cria esse personagem aqui para assustar, não é? Para assustar quem? Os fiéis, que os fiéis não têm noção de nada, eles não sabem. Vamos botar medo nos fiéis, ok? Crie aí a figura dele, ó, chifre, chifre, cara de mal, não é? Cara de mal, ó, e isso, põe bigode, e põe barba vermelha, ele também vermelhinho, para dizer que está queimado do fogo, do raio, do parto, do quinto dos infernos, para meter medo em quem? Em quem? Nos crentes! E aí, cria também, dê para ele isso aqui, ó. Eu quero que ele tenha em suas mãos isso aqui, ó. O tridente. O tridente, vem da onde o tridente? Do rei dos mares, né? Netuno. Netuno. Eu estou te mostrando a construção de Satanás e dos demônios dentro da teologia demonológica da Igreja Católica, para botar medo em você, como eles fizeram na Idade Média, né? Se você fizer uma pesquisa no Google aí, ou hoje no chat GPT, procura aí igrejas medievais na França, né? Lá do Corcunda de Notre Dame, a Catedral de Notre Dame, procura lá que você vai ver imagens, os gárgulas, orelha comprida, semideuses, híbridos, antropofórmicos, seres, misturas de ser humano com pé de bode ou pé de águia e asa ou asa de morcego, todos eles nas sacadas lá em cima, né? Para impressionar o povo europeu, para o povo europeu ficar, não passar nenhum fio de cabelo naquele lugar, tremendo de medo, e dá o que para a igreja? Dá o que para a igreja? Ó, dá o que para a igreja? Muita grana. O que mais?
Dá o que para a igreja? Casas e propriedades, não é? Para a igreja construir o quê? Monastérios, seminários, fazendas, gados, cavalos, e aí vem crenças limitantes. Ou você me dá isso, ou você vai para o purgatório, para o inferno, que é outra invenção católica, não é? Tudo isso aqui, a origem está aqui. Foram pegando textos, o Moisés também fez uma cópia desgraçada de sacrifício e agradar deuses pagãos, trouxe isso para dentro do mundo hebraico, fez lá uma mistura muito bem feita, né? E o povo hebreu acreditou, por quê? Porque era o cara que falava com o Eterno. Então, o que ele falasse, foi o Eterno que mandou, não respeitar, amém, acabou, já era. Deu para entender essa parte? Prestou bem atenção? O bode emissário não tem nada a ver com demônio ou com o diabo. Mas quando foi que esse bode emissário de Levítico 16:10 passou a ser encarado, visto como um daimon, um demônio? Deixa eu ver se dá tempo ainda hoje. Muito bem, né? O bode Azazel, ele não é também um deus grego. Né? Nós acabamos de falar sobre isso. Esse bode Azazel aqui, ele vai ser utilizado para um dia muito especial que ocorre de ano em ano do povo de Israel, que é o Yom Kippur, o dia do perdão. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. É lançado a sorte para o Senhor e o outro para Azazel. Aqui aparecem dois bodes nesse texto de Levítico 16. Né? Um é sacrificado para Yahvé, para Adonai, para o Deus de Israel. O outro é enviado ao deserto, que é esse aqui, para Azazel, que não é um ser, um espírito, nem outro Deus, nem um demônio, tá bom? Ponto importante que eu quero que você entenda hoje. O Azazel não é chamado de Deus. O texto diz que Azazel é adorado, o bode não é oferecido como sacrifício, mas usado como símbolo de remoção do pecado. No hebraico, não é? O texto lá de Vaikra 16:10 não diz, corrigindo, retificando, não diz que Azazel é adorado como um deus, mas é um lugar, lembra? Um lugar inóspito, um lugar de deserto, um lugar inacessível, onde toda coisa ruim e mal, pecado é jogado lá através do bode, ok? Esse é o significado do nome Azazel. No hebraico, Azazel provavelmente significa o quê? Remoção total, ou o que leva embora, ok? A associação de Azazel com o demônio só aparece mais tarde e fora da Torá, ok? Fora da Torá, beleza? Fora da Torá. Azazel não está aqui dentro da Torá, beleza? Mas quando é que vai aparecer Azazel, não é? Associado com o espírito maligno, o demônio, coisa das trevas, sai em nome de Jesus, sai, vai embora, coisa ruim. Quando é que vai aparecer isso? Bom, isso vai aparecer mais tarde fora da Torá, ok? Quando Azazel passa a ser visto como um demônio? Literatura judaica do período do segundo templo, século III a.C., ok? Qual o principal texto? O livro de Enoque, 1 Enoque, capítulo 8, versículo 10. Esse livro não é canônico no judaísmo rabínico e nem na maioria do cristianismo. Aqui na sua Bíblia não tem o livro de Enoque, né? Bom, nesse livro, o Azazel, ele vai ser apresentado por Enoque como um anjo rebelde, né? Associado à corrupção da humanidade. Agora fica uma incógnita aqui para todos nós. Quando o Eterno, Hashem, Adonai, ordena o sacerdote que quando a sorte cair sobre um bode, de preferência vermelho ou preto, né? Coloca-se a mão sobre ele, leva-o até o penhasco de um monte, um despenhadeiro, e ofereça esse bode a Azazel, ou seja, o bode emissário Azazel, que leva todos os pecados e maldição do povo, ele é sacrificado a quem?
Azazel não é um deus. Azazel, o texto original hebraico diz que não é um deus, mas é um lugar, não é? Que significa deserto, lugar inóspito e que não tem volta, inacessível, não se alcança. Porém, no livro apócrifo de Enoque, o Azazel vai ser um anjo rebelde. E aí? O livro de Enoque é que vai dar margem, é que vai dar brecha, um grande leque vai se abrir. Olha lá, Moisés quis esconder, né, ali, mas há uma pista, há uma brecha, que Azazel, então, é um espírito maligno. Você acredita, você confia no livro de Enoque? Porque se você acreditar no livro de Enoque, automaticamente você vai ter que acreditar também sobre os Anunnakis. Você vai ter que acreditar também em disco voador, em ET, e aí? É por isso que esse livro não está no cânon judaico nem cristão. Beleza? Então aqui você está vendo que tudo não passa de uma fantasia. Vamos lá. O Azazel, ele é apresentado como um anjo rebelde associado à corrupção da humanidade, né? Isso não está na Bíblia hebraica, mas influenciou o imaginário posterior. Está entendendo, gente? Muito bem. Só que assim, você que acredita que Yeshua Yahshua era a emanação do Eterno, ou o Filho real de Deus, o unigênito, né? O Mashiach, o Salvador, Deus presente na Terra. Por que Deus, ou Yeshua Jesus, nunca mencionou e nunca falou nada sobre Azazel, sobre o bode expiatório? Haja vista que quem foi levado para fora de Jerusalém, quem foi levado para o deserto, né? Quem levou o pecado do povo, né? As maldições da humanidade, foi Yeshua, Yahshua, Jesus, o bode expiatório. Olha que coisa, né? Que mistério. Mas por que Jesus não disse, então, não é, que os pecados, as maldições, o crime, o erro, o adultério, a corrupção da humanidade teria origem, então, em Azazel? Um demônio, um espírito do mal, teria influência de Azazel. Jesus disse isso, está lá? Não. Novamente, batemos na mesma tecla. Jesus, sabiamente, vai apontar o núcleo dessa célula maligna, desse câncer. Jesus vai apontar a origem da maldade. A mente do homem, o interior do homem. Não, nem a Azazel, nem a bode, nem a Minotauro, nem a Deus Pan, nem a Satanás, nem a demônios. Está difícil entender isso, gente? É que dói ouvir essas coisas depois de 30, 40 anos acreditando, repreendendo, sai da minha casa, sai em nome de Jesus, vai embora, sai coisa ruim. É difícil, né? Porque dá a sensação de que não, eu não fui feito de trouxa, eu não fui feito de otário esse tempo inteiro. Não, eu não fiz campanha, não fiz dízimo, nada para proteger a minha casa, e agora eu fiz tudo isso combatendo nada, o imaginário? Pois é, você fez. Tem gente que continua fazendo. Vamos lá. Muito bem, os judeus chamam deuses pagãos de demônios? Chamam ou não chamam? Sim, chamam. E aí que começou também a origem do grande problema. Sempre quando houve desconhecimento, aprofundamento, estudo, né, acuidade, cuidado dos termos, das gramáticas, dos vocábulos, a semântica e as culturas, né, fora de Israel, tudo para eles foi apresentado. Quem deu essa ideia? Moisés, né? Então Moisés vai ensinar para eles que fora de Israel, né, todos os deuses são falsos, são deuses pagãos, ok? E esses deuses pagãos vai começar então a tomar um nome em hebraico. Qual é o nome em hebraico
desses deuses pagãos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Vamos lá. Deuses pagãos, já no tempo de Moisés. Vamos lá? Quem foi que tornou os deuses pagãos, que nunca existiram, em demônios? Vamos dar uma olhadinha comigo, então? Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu quero pegar esse daqui. Eu vou ter aqui um termo em hebraico muito importante, que é esse termo aqui, ó. Preste atenção no que eu estou fazendo aqui, tá? Perdão, que não é assim que começa a escrever não em hebraico. Então, eu tenho esse termo aqui em hebraico. Presta bem atenção nesse termo, nesse vocábulo aqui em hebraico, ó. Oh, meu pai, tá acabando meus giz. Eu vou usar esse giz aqui, tá maior. Ai, ai. Esse daqui, ó, tá vendo? Esse termo aqui em hebraico, você aprender nessa aulinha de hoje. Opa, deixa eu ver aqui, isso. Sinais massoréticos, aqui. Vamos lá. Que eu não enxergo bem não, gente. Ai, ai. Esse termo aqui, Moisés vai inserir essa palavra, sabe aonde? No livro de Deuteronômio, Devarim, no livro de Devarim, aqui ó, Deuteronômio, ó, Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 17. O que a gente vai ter lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17? A gente vai encontrar inserido lá essa palavra aqui, ó. Shedim. Shedim. Ok? Essa palavra aqui, Shedim. O que é Shedim em hebraico? Shedim em hebraico é isso daqui, ó. Não é? Shedim em hebraico não é Deus. Ok? Moisés está querendo dizer que Shedim em hebraico é demônios, ou seja, deuses estranhos, é simplesmente isso, deuses estranhos. Mas se os deuses estranhos, Moloque, Dagon, Astarote, Baal-zebub, nunca existiram, de fato e verdade, na realidade, somente o Deus de Israel que existiam, então como é que você pode dar vida e crença e acreditar nessas coisas? Porque na cabeça de Moisés foi o argumento, foi essa estratégia, olha, bombástica, a chave hermenêutica para criar crenças limitantes na cabeça dos hebreus. 6 milhões de hebreus creram nisso daqui, no Shedim, não é? Em demônios, ou seja, que não tem nada a ver com esses demônios que você crê, que você entende hoje na igreja aí. Apenas deuses estranhos. E esses deuses estranhos, né? Os cananeus, né? Os amorreus, quem mais? Os filisteus, os jebuseus, e aí vai. Jebuseus, depois no futuro os babilônicos, não é?
babilônicos, suméricos, não é? Egípcios, os, ai, os egípcios, todos eles, essas culturas, etnias e povos, tinham os seus shedins, os seus deuses estranhos. E aí cada um fazia, como já era algo normalizado, um costume generalizado daquele tempo, cada um oferecia o seu bodezinho, sua ovelhazinha para a cultura, para a lavoura, para a chuva, para as estações, para a prosperidade, e ofereciam crianças e filhos e tal, um sacrifício mais forte, que doa, que vai doer na sua alma. É isso daí. O interessante é que dentro desse escopo, né, de sacrifícios a deuses, você vai encontrar lá em Bereshit, que é estranho pra caramba, o Eterno fazendo uma cópia do sacrifício de Moloque, querendo crianças, porque ele pede Isaac para quem? O pai, Abraão. Tá entendendo a pegada? Quando a gente fala, ninguém gosta. É só você usar o teu cérebro, o teu raciocínio, sua intelectualidade e entendimento, ok? Portanto, tem muita coisa que não bate nas escrituras. Tem muita coisa que está lá que é, infelizmente, lenda e não fatos reais. Mas essas lendas criam vidas. Tá entendendo, gente? Essas lendas, elas criam vidas. Né? Quem dá vida a essas lendas? O Papa, o pastor, o bispo, o missionário, porque sem o Shedim, sem os deuses estranhos, sem os demônios que atormentam a vida das pessoas, e elas precisam na igreja receber oração, sal grosso, o raio que o parta, sem eles, não tem o quê? Não tem isso aqui, ó. Não tem negócio. Não tem grana. Sem eles, a coisa não vira. Não tem maldição, não tem doença, não tem oração que liberta. Sem eles, não tem isso aqui, ó. Ó. Não tem sacos e sacos de o quê? Dinheiro. Sem os demônios, não faz sentido tirar isso daqui do povo, ó. Ó, tá vendo? Ó. Liberta o povo das mentiras do dízimo, das mentiras dos deuses e dos demônios que atormentam elas. Revela para o povo que deuses estranhos e demônios nada mais é do que as obras da carne, conforme Paulo ensina. Que as obras da carne é prostituição, é mentira, é corrupção, é maldade, é isso, é aquilo outro. Né? Revela para o povo que tudo posso naquele que me fortalece. Revela para o povo que tudo é possível que crê. Revela para o povo que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, mas que vence a tentação. Revela para o povo que isso tudo é carne ativada, tem nada a ver com o espírito que vem do outro planeta, do outro mal, do abismo, do deserto, ou Azazel, essas coisas, para que entra na pessoa e desgraça a vida da pessoa. Revela para o povo, não é? Por isso que Jesus Cristo disse, os males do mundo vêm daqui de dentro. Cada um de nós nascemos com um Yetzer Hara em hebraico, que quer dizer inclinação, não é, para o mal. É inerente do ser humano mentir, trair, né, pender, ir, experimentar, ter curiosidade em tudo que não presta nessa vida, ok? Mas não tem influência de deuses que nunca existiram, que não existem, que nasceram aonde? Esses deuses nasceram aqui, ó. Nasceram aqui, ó. Ó, esses deuses, os demônios e tal, nasceram aqui, ó. Nasceram na mente dos homens, na mente dos homens, ok? Para manipular,
manipular, manipular, para persuadir, persuadir o fiel, persuadir, né? Por sugestão, sugestão, e também por hipnose, ok? Interpretando textos, não é? Mentindo, mentindo, invertendo, oh miséria, invertendo a Bíblia, que também já vem praticamente toda invertida, adulterada, com acréscimos, uma porrada de uma galera miserável, desgraçada, de outros tempos, séculos e milhares de anos, tudo para manipular a população. A Bíblia não pode perder a sua essência, não pode perder a espiritualidade, ok? Não pode perder o lado bom de amor, caridade, de luz, de Deus misericordioso. Mas os homens optaram por mentir, por enganar as pessoas, conforme a epístola de 2 Pedro, que vai dizer o seguinte. Vamos ver o que está escrito lá em 2 Pedro. Vamos ver o que eu acho aqui para você. Aqui, ó. Aqui. 2 Pedro. Já está aqui grifado. Aqui, ó. 2 Pedro. 2 Pedro, a epístola de Pedro 2, versículo 1. O que está escrito lá em 2 Pedro 2, versículo 1? Eu vou achar aqui para você, ó. 2 Pedro 2, versículo 1. Deixa eu ver aqui rapidinho. Se abrir para mim aqui. 2 Pedro 2, versículo 1, que vai falar sobre os falsos profetas, não é? Bom, como aqui está demorando para abrir, eu vou voltar aqui para cá. Esse aqui é mais rápido. E eu vou jogar aqui. Vou lá. 2 Pedro 2, versículo 1. Aqui, ó. Aqui é mais rápido também. Vamos ver se vai me ajudar. Segundo Pedro 2, versículo... Não é nem versículo 1, na verdade. É o versículo 3. Vou colocar aqui de novo. Vou colocar aqui, ó. Versículo 3. Olha só que legal. É o 3? É. 2 Pedro 2, versículo 3. Ok? Olha só o que está escrito lá. Está escrito assim. Está escrito assim, ó. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Não é? Caim prenoxian plastois logos rimas embriosontai. Hoistois crima ekpalaio ou kergei. Caim apoleia o tom on nistasei. O que quer dizer isso aí? Quer dizer isso aqui, ó, que Pedro está falando já naquele tempo. É só você que não abre o olho, meu Pai do céu. 2 Pedro 2, versículo 3. Se liga nisso aqui, olha o que Pedro está falando. Ó. Por avareza, que é avareza. Ó. Por avareza, por ganância, né? Por dinheiro. Procurarão, ó. Com discursos fingidos, fingidos. Fazer quem? Fazer de vós, de vocês, crentes, de vós, membros da igreja, fazer de vocês da Universal, de vocês da Mundial, de vocês da Deus e Amor, de vocês da Católica, de vocês da Assembleia, de vocês da Renascer, de vocês da Lagoinha, não é? Fazer de vocês isso aqui, ó.
Negócios. Fazer de vocês negócio. Negócio. Opa, aqui fala negócios, né? Ou seja, comércio. Comércio. Porque são vagabundos, pilantras, cachorros sem vergonhas, que não querem trabalhar como você levanta para trabalhar, mas querem o seu dinheiro para andar de carrinho. Hã? Para onde vocês negócio. Ok? Está aqui, ó, 2 Pedro 2:3. E os versículos anteriores vai dizer assim: houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, no meio do povo, não é? Como haverá entre vós falsos mestres? Você está babando porque o cara é teólogo? Você está babando porque o cara é não sei o quê? Não porque ele é um doutor? Não porque não porque fulano é pós-graduado, é mestrado? Não porque fulano não sei o quê, não sei o quê? Está pagando pau para isso? Pois é esse filho da mãe, esse desgraçado, com todo o conhecimento que ele tem, que vai enrolar você, dar mais um pingo d'água. Faz você dar até a sua cueca, a sua calcinha, dar até a tua mulher para ele. Ok? É esse cara. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como também entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou, negando a Jesus. Você segue o Macedo? Segue. Eu sou universal. Você segue o rei do gado? Você segue lá o Valdemiro, né? Filhinho. Você segue ele? Você segue o Agenor Duque? Você segue o Malafaia? Você segue? Você segue o Marco Feliciano, o Magno Malta? Você segue eles? Você segue o Estevão Hernandes, aleluia, da renascer o ano de Ezequias? Você segue a Sônia? Aleluia. Você segue eles? Você está seguindo um bando de vagabundo, o R.R. Soares? Você está seguindo um bando de vagabundo, de pilantra, de malandro, de ladrão espiritual, psicológico, que negam a Yeshua, Yalcha e a Jesus. Você segue aí o José Bezerra, o Ayatolá da Assembleia de Deus do Belém? Segue os filhos dele? Você segue também o Samuel Ferreira, filho do Manuel Ferreira, Ayatolá da Assembleia de Deus Madureira e agora do Brás? Você nega Jesus o tempo inteiro, não sabe disso, eu estou esfregando na sua cara essa Bíblia, que é essa palavra, ok? Ou então pega isso aqui e rasga ela todinha. Você pega a Bíblia, né? Se a Bíblia não vale nada para você, o que você vai fazer com a Bíblia? Ó, você vai pegar a Bíblia, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a Bíblia aqui, ó, eu estou ensinando a Bíblia para você, está aqui na palavra. O apóstolo Pedro diz, 2:3, por avareza, por ganância, o dinheiro, procurarão com discursos falsos, teologias, enfim, né? Fingidos, porque são falsos, fazer de vós negócio, comércio. Você não percebe, não, que toda vez que você vai na igreja, cada dia uma campanha, cada dia um propósito, cada dia uma pedança de dinheiro? Você não percebe que é negócio, não, que vira um negócio? Se essa palavra, se isso aqui, se a Bíblia não vale nada para você, pega a Bíblia, ó, pega a Bíblia todinha, rasga ela, ó, rasga, porque sabe por quê? Porque ela não vale absolutamente nada, nada para você, tá? Pega a Bíblia aí, evangélico, ó, patifa a Bíblia, porque ela não vale nada. O que você está fazendo com a Bíblia? Está falando que crê em Jesus, em Deus, para quê? Se eles condenam o seu pastor, condenam a sua igreja, condenam a porcariada, condenam a putaria, pornografia, corrupção que está na sua igreja. Está aí batendo palminha falando que eu sou endemoniado? Você não conheceu Jesus ainda, não conheceu o Espírito Santo, você não conheceu palavra, você não conheceu Deus, não conheceu nada. Você conheceu a sua carne, o seu coração, o seu tesão por dinheiro, por ser rico e bilionário. E dane-se se fulano faz campanha ou faz algum tipo de associação, apologia a racismo, a fascismo, a política, não está nem aí com o pobre, você não está nem aí. Porque você está cego, entorpecido por esses pastores vagabundos que tem no Brasil. Bom, vamos dar continuidade aqui, não é? Deixa eu ver onde eu estava aqui. Vamos voltar aqui para cá. A minha hora está se esgotando, eu tenho que trabalhar. Peraí. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Volta para cá. Tem que voltar aqui, ó. Bom, a gente vai ter que voltar aqui. Opa. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos ter que ir para esse texto aqui.
de Deuteronômio 32, versículo 17. Ok? Deuteronômio 32, versículo 17. Está aqui, ó. Vamos lá. Opa. Shedim, deuses estranhos. Deuses estranhos. Deuses estranhos. Deuses estranhos, né? São demônios. Segundo lá, o texto é de Moisés. Deixa eu só ver aqui onde eu parei. Tem que subir aqui agora. Agora vai demorar um pouquinho, tá? Tenha paciência aqui. Oh, meu Deus. Como é ruim quando o computador não funciona como a gente quer, não é? Pronto. Meu notebook é muito fraquinho, gente. Ele funciona quando quer, aí quando não quer não funciona. É assim. Olha lá. Ele foi parar num lugar que não era para ir parar. Meu Deus. Por que eu fui sair? Ixi, olha lá. Ó. Até abrir. Eu não estou pedindo para abrir nada de imagem. Se você quer fácil vir aqui fazer live, vocês não sabem o que acontece antes de entrar na live aqui. Mas, vamos ler aqui. Deuteronômio 32, versículo 17. O que o Moisés está escrevendo lá, que está colocando lá? Devarim, Deuteronômio 32, versículo 17. Isso aqui já era. Não vai voltar mais não. Para voltar eu vou ter que desligar o notebook. Olha lá. Não pedi nada disso aqui. Não é fácil não. Eu vou desligar o notebook para depois voltar. Bom, eu posso sair daqui também. Deixa eu sair daqui. Esse aqui é só fechar. Meu Deus, olha isso. É muito complicado, gente. Isso que é ruim ser pobre, viu? Nessa parte é muito ruim ser pobre. Eu quero um texto, só isso. Meu Deus do céu. Sai daí. Aqui. Não. Vamos vir aqui. Quero o texto de Deuteronômio. Abre para mim, Bíblia hebraica. Quero ler para você esse texto aqui. Ixi, agora meu notebook, misericórdia. Agora, misericórdia. Olha as coisas ruins aqui pegando meu notebook. Aí, ó. Joga aqui. Vocês não têm noção do que está acontecendo aqui. Meu notebook está fazendo as coisas sozinho. Vai mexer. Vamos lá. Parece. A tela que eu quero. Gente, o negócio tá feio aqui. Travou tudo. Viu? Quando você tá querendo ensinar as coisas para as pessoas, viu como é? Você pensa que, não é, que é brincadeira, mas não é não. É que vocês não estão vendo aqui. Tá ligando, desligando sozinho. Se eu estivesse mentindo aqui, estaria acontecendo isso? Se eu estivesse falando um monte de besteira, estaria acontecendo isso? Não. Misericórdia, olha isso, não é isso que eu pedi. Gente, não dá. Eu vou encerrar por hoje, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco, tá bom? Vamos trocar já. Não dá, e o computador tá tudo doido. Mas eu vou ler aqui. Olha lá. Não pedi nada disso.
Não vai abrir a página que eu quero. Ele vai pifar. E eu vou ficar sem notebook. Oh, Deus, me ajuda aí a abrir o texto que eu quero, por favor. Ixi, olha. A tela ficou toda branca. Eu acho que isso aqui já era. Ele vai pifar. Ah. Se eu achar aqui. Opa. Ajuda aí, meu Deus. Ah, não vai dar. Deuteronômio. Trinta e dois. É isso? 32. Sobe para mim Deuteronômio 32, por favor, que eu tenho que chegar no versículo 17, antes de eu ir trabalhar. Que o povo tem que conhecer e saber. Achei. Então, o livro de Deuteronômio, Deuteronômio 32, deixa eu ver aqui, onde eu vou achar o termo aqui, 32, 17, né? Aqui, ó, Behul Shedim. Deixa eu ver, tá aqui, cadê? Onde eu coloquei aqui? Opa, achei. Ali, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Não tem outro. Vamos ver. Shedim, só para vocês terem uma ideia. Onde que tá aqui? Aí. Aumenta um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho. Pronto. Kashadim, Shudachim, Shichen. Ainda não é esse. Então, vamos aqui. Onde eu coloquei esse termo aqui? Opa, 32, 27 não é, 32, 17. Vamos lá. Eu não vou achar mesmo. 32, 17. Olha a chuva chegando. Aqui, ó. Shedim. Achei. Aqui, ó. Shedim. Vamos lá? Ah, poxa vida. Só um minutinho, oferecendo, né? Ah, aqui, ó. Eu acho que é aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Ai. Aqui, deixa eu ver. Bom, o texto está aqui e vai dizer exatamente assim, não é? Meu Deus. Aqui, ó. Vai dizer assim, Baum Karof, Hadashim, ou Shedim, Yedaun lo Elohim, Elohan, ou Lashedim. Tá aqui, ó. Zebehul, Lashedim. E o que é esse Shedim, ou Lashedim?
a transliteração para o português, eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Está dizendo assim, ó, Deuteronômio 32, 17. Está falando isso aqui, ó. Sacrificaram, ó. Moisés está condenando, né? Sacrificaram, ô letra horrorosa. Sacrificaram. Vamos lá. Ai. Devarim 32, 17. Deuteronômio 32, 17. Sacrificam. Oh, meu Deus. Tá ruim hoje, hein? Sacrifícios. Ofereceram aos aqui está escrito diabos. Nessa transliteração que está aqui. Que são, segundo a cabeça de Moisés, demônios. Não cabe diabo aqui, porque diabo é um termo grego, ou do latim, do grego, diabolos. Tem nada a ver com o hebraico. E nem demônios, ou daimonios também, que nem tinha esses termos naquele tempo lá em Israel. Mas, Moisés colocou o termo Shedim, ok? Que quer dizer deuses estranhos. Mas a interpretação, a mentalidade popular vai colocar como, vai emprestar do grego, vai pegar do apanhado do grego, demônios, do latim, diabolos, como espíritos malignos que fazem mal às pessoas, ok? Os sacrifícios ofereceram aos diabos, aos shedins, não a Deus. Não a Deus. Pode pegar na sua Bíblia aí. Não a Deus. Não a Deus. Mas, olha lá, não a Deus. Aí ele vai concluir. Aos deuses o quê? Estranhos. Lembra que eu falei? Aos deuses estranhos. Aos deuses estranhos. Deixa eu ver se minha live tá aqui ou ela caiu. Que esse negócio aí derruba a live da gente. Aos deuses estranhos. Aos deuses estranhos. Shedins. Ok? Que não tem vida. Aos shedins. Aos deuses que não conheceram. Aos deuses shedins que não conheceram. Se eu comecei em maiúsculo lá, eu vou terminar aqui. Que não conheceram. Falta de conhecimento, não sabe o que é e já vai chamando de demônio e de diabo. Essa era a cabeça de Moisés. Bem, né? E não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco. Olha, está falando, novos deuses, agora com D minúsculo. Novos deuses que vieram há pouco, há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Dos quais não se estremeceram vossos pais. Serão, vou colocar aqui pais, que não vai caber. Pais. Moisés está declarando bem aqui, ó. Não, deuses novos que chegaram, aí ele vai colocar, lá não está como diabo nem como demônio, tá? Mas está como Shedim. Shedim é Deus estranho. Deuses estranhos. Bom, esses deuses que chegaram, não é? Que vieram, deuses novos, e os quais não estremeceram os vossos pais. Quer dizer, os antigos, os pais daquele povo, daquela geração com Moisés, não tiveram medo. Por quê? Porque eles nunca existiram, gente. Nunca foram reais, maldosos. Eu vou entrar na sua filha, eu vou entrar no seu marido, eu vou entrar na sua mulher, eu vou entrar na sua conta, eu vou entrar na sua empresa, eu vou tacar doença.
Tudo conversa para boi dormir, para fazer você acreditar, para você pagar, para ser curado. Ah, é isso aí. Não gosta de ouvir, né? Vai falar para nada. Você vai na sua igreja hoje, vai falar para não assista a live do judeu, do irmão Ben, que ele está um herege, um apóstata, ele está rasgando Bíblia, ele está fazendo um monte de coisa lá, desviando as pessoas. Eu estou mesmo desviando as pessoas da sua mentira, da sua manipulação, e desejando que as pessoas aprendam e tenham experiências profundas, tenham intimidade com Deus, comunhão com Deus, dentro da casa delas, através das Escrituras. E não através da sua boca, da sua pregação, que é um pilantra, um malandro safado sem vergonha. Ok? Então, Moisés vai colocar aí Shedim. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Opa. Não, não dá. Aqui já era. O que eu quero eu não consigo mais não. Ó. Aqui, isso aqui já foi comprometido, esse programa. Que pena. Eu vou fazer o seguinte, ó. Gente, eu vou encerrar agora, porque o computador tá dando... Tá coisado aqui. Acho que os Shedins aí entrou no meu computador. No meu notebook, vem, tá morrendo o notebook. Quando eu pego aqui a Bíblia, esse conjunto de livros, e rasgo aqui na sua frente, não é que eu estou desacatando, desrespeitando a santa e inefável palavra de Deus, não é isso não. É um conjunto de livros, é um papel que foi impresso numa editora, e cheio de erros, cheio de manipulação, cheio de acréscimo, que você não tem ideia. Né? Só a carta de Pedro e as duas cartas já sofreram mais de 5.000 mudanças e alterações. Cada vez mais colocando minhoca na sua cabeça para você ficar preso nessas gaiolas, conforme Jeremias capítulo 5. Bom, o que eu estou rasgando aqui é para você ter uma noção da indignação, da raiva, porque se a gente está falando para você o que está escrito aqui na palavra, você escutou, entendeu, e continua indo bestialmente lá, você quer que eu faça o quê? A Bíblia serve para quê? Como um amparo de sovaco? Como um amuleto de sorte? Para dormir na cabeceira da cama? É para isso que serve a Bíblia? Porque está escrito, a gente ensina, você não está nem aí com nada, você continua indo lá lambendo a cueca fedida do Macedo. Você continua indo lá pegando lencinho cheio de catarro de Covid do Valdemiro. Você continua indo lá acreditando no Malafaia. E aí? Quer que eu faça o quê com a Bíblia? Hã? Até a próxima live, então vou ter que dar continuidade. Crenças limitantes, parte 5, amanhã. Ok? Shalom. Bom final de semana para você, bom domingo, bons sonos, cura, milagre, libertação, prosperidade na sua vida, conhecimento espiritual da palavra. E amanhã, um dia de bênção, também de libertação, de emprego para quem está desempregado, de casa para quem não tem casa, de saúde para quem está doente, de libertação para quem está preso, né? De cura, de paz para o Brasil, para essa nação e para o mundo. Até amanhã, a gente volta explicando direitinho, daqui para frente, Deuteronômio 32, 17. Por que Moisés colocou Shedim? E por que na transliteração do hebraico para a Septuaginta, não é? Ali, no 3º século, por que começaram então a colocar, a pegar emprestado os diabinhos, os demônios, e socar na igreja católica e depois socar na igreja evangélica? Qual o interesse disso? Amanhã você vai saber. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.